Então, hoje, ainda seguindo o livro A Universidade da Palavra, né, do Dick Eastman, e ele conta, gente, hoje nós vamos falar sobre a unidade, e ele conta, ele começa o capítulo contando uma história que aconteceu num acampamento de jovens com ele, e vocês vão falar assim para mim, ai, mas o que isso tem a ver? Ok, vocês vão ver depois. Então, ele diz o seguinte, estava no acampamento de jovens, e quando já estava no final, assim, sabe aquele negócio deu tudo certo? No finalzinho, o que acontece? Chega uma pessoa, tinha 3 pessoas só para contar o que aproveitaram do acampamento, né? E aí ele estava lá, e o que acontece? De repente tinha 3 pessoas, ele falou: essas 3 meninas vão falar e vão acabar. Nesse meio tempo, vem correndo um menino que tem síndrome de Down, vem correndo no meio, atravessando tudo e foi entrar. Diz que na hora ele pensou assim, vai acabar tudo agora. Vai estragar tudo, porque ele tinha 15 anos e ele tinha síndrome de Down e ele sempre, assim, bagunçava o coreto. Assim, ele achou que o cara ia tirar a concentração do momento, né? E diz que os jovens começaram a dar risada, vocês sabem como é que é, jovem, adolescente, começaram a dar risada, porque ele andava meio torto, ele foi correndo, chegou na frente, pegou o microfone da menina e ele disse o seguinte, eu sei que vocês estão pensando, lá, ele vai estragar tudo, o nome dele era Benny. Eu sei que vocês estão pensando que o Benny vai estragar tudo. Vocês fizeram, tá tudo certo e todo mundo dando um testemunho bonito, e vem lá o retardado para falar com vocês. Eu só queria dizer uma coisa, eu não posso ir na escola como vocês. Eu nunca vou ter o mesmo emprego que vocês. Eu nunca vou poder ter uma família como vocês vão ter. Eu nunca vou poder fazer a diferença no mundo como vocês, porque eu sou retardado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo sendo retardado, mesmo sendo um menino que não tem futuro, uma pessoa que teoricamente atrapalha tudo, vocês podem contar comigo, porque eu posso orar por vocês quando vocês estiverem no seu trabalho, no seu estudo, no problemas do seu casamento, tudo aquilo que eu não vou poder ter, eu vou poder orar. Porque o Benny não pode fazer nada, ele só pode orar. Bom, vocês imaginem quem estava lá, né? Quem estava lá, o que cada um sentiu. Isso foi uma facada no coração, como diz a Ré, enfiou a faca e deu uma viradinha assim, né? E aí vocês vão me dizer, mas por quê? Nós não faríamos isso jamais, nós somos mulheres adultas, nós somos, né? Mas eu vou falar sobre a unidade do corpo, e que muitas vezes, inconscientemente, nós acabamos discriminando umas pessoas. Aí você vai dizer, imagina, eu amo todo mundo, eu abraço todo mundo. Ok. Mas será que realmente você considera todos como seus irmãos? Independente da situação, aonde ele se encontra? O que acontece? Primeiro, nós temos que ter a prerrogativa do seguinte, o que faz uma pessoa se tornar filho de Deus? O mundão aí diz que todo mundo é filho de Deus. Nós sabemos que todos são criaturas de Deus. Filhos é só aquele que aceita Jesus como seu único intercessor, beleza? Jesus fala em João, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, ok? Então é muito fácil ser filho de Deus, certo? Basta aceitar Jesus como a única ligação, beleza? Isso quer dizer que não é só aquela pessoa que estudou o tanto quanto eu no mundão. Não quer dizer aquela pessoa que usa as mesmas roupas do que eu. Então, eu vou dizer aqui, tá? Não quer dizer que o presbiteriano é conhecido por ter as universidades, o Mackenzie, não sei o quê. Então, o presbiteriano, ele acha que ele é superior ao pentecostal porque ele estudou mais teologia do que o pentecostal. O pentecostal, ele acha que como ele fala línguas, ele é superior ao adventista de sétimo dia. Tá? Porque ele fala línguas e o adventista não fala. O adventista, ele já acha que ele é melhor do que o católico, porque ele guarda o sábado e o católico guarda o domingo.
Mas tem uma outra religião que guarda a sexta-feira. Então, aí você acha, não, eu sou melhor do que o fulano, porque eu tive um entendimento na Bíblia que eu não posso usar calça comprida. Então, eu não posso usar calça comprida, eu sou melhor do que o outro que usa calça comprida. O outro usa calça comprida, mas o outro não usa batom vermelho. Então, eu sou superior, porque eu tive a visão que eu não posso usar calça comprida, mas eu uso batom vermelho. Já a outra usa o batom vermelho, mas a outra... Você está entendendo? Então, aonde nós estamos ao ponto de discriminarmos os nossos irmãos? Pois é, tudo irmão. Então, a partir do momento que você reconhece que Jesus é o único caminho para levar a Deus, você se torna filho de Deus. Então, nós somos irmãos a todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador. E aí você vê que essa família é muito grande. E você vê que essa família é muito, digamos, diferente. Né? Deus tem criatividade, Deus criou as pessoas de uma maneira diferente e ajuntou mais ou menos em grupo por questão de afinidade, mas isso não quer dizer que no céu vai ter andar. Hello? Não quer dizer que, o outro aceitou, mas eu não quero nem que essa pessoa seja salva, porque eu não quero morar no mesmo céu que ela. Hello? Então, existem divisões, diferenças de interpretação, existem diferenças de adoração, mas isso não quer dizer que nós deixamos de ser irmãos. E como nós estamos agindo com os nossos irmãos? Tá? Então, é assim, eu sou de uma igreja tradicional, eu estudo mais, mas eu não falo língua. O outro fala a língua, então cada um acha que é superior ao outro. Sabe? Então, nós temos as igrejas evangélicas, sem diferença. Dentro da igreja católica, né, Ana? Tem também, tem o tradicional e tem a renovação. É tudo irmão. O tradicional, o pentecostal, é tudo irmão. E como você está se comportando com seus irmãos? Você está discriminando os seus irmãos? Quem aqui é mãe sabe, você discrimina filho, você ama um mais do que o outro? Não, você conhece a característica de cada um. Minha mãe dizia que da mesma barriga saem cobras e lagartos. Até hoje eu não descobri, ela morreu antes de me contar se eu sou a cobra ou se eu sou o lagarto, tá? Porque nós somos diferentes. E ela falava, eu tive 3 filhos, 3 diferentes, e cada um eu tenho que lidar de uma forma. Você acha que Deus também não pensa assim de nós? Ele sabe a nossa essência, ele sabe a fórmula que ele vai usar para tratar cada um de nós. E nem por isso um é superior ao outro. Então, vamos deixar de ser hipócritas. Nossa, pega um domingo à tarde lindo desse para ouvir essa mulher me chamando de hipócrita, mas eu estou falando de mim, de achar que eu não quero conviver com aquele fulano porque ela grita no meio do culto. Gente, deixa ela gritar, ela acha que tá bom, deixa ela gritar. Agora, tá muito alto, muda de banco, vou no outro horário, sei lá. Mas respeite o seu irmão, porque é seu irmão. Uma vez o meu irmão estava fazendo umas coisas erradas aí, muito erradas, e a minha irmã falou assim, porque o Pio é um lixo. Mas é o nosso lixo. Então, os nossos irmãos, você briga com eles dentro de casa, mas vai defender lá fora. E nós fazemos isso com os nossos irmãos da fé? Ou você pega e fala, que esse aí não dá, eu não quero nem conviver com eles. Esse é seu irmão. Qual é o amor que você tem pelo seu irmão? Mas eu não gosto dele. Não gosto porque lá naquela igreja eu não vou mais porque todo mundo é hipócrita e falso. Na sua família não tem nenhum hipócrita e falso, nem por isso você deixou de almoçar lá na casa da sua mãe no domingo? Não vou na igreja que o povo é falso. Gente, só a minha família tem gente falsa? Eu tenho muito primo, sabia? E por isso eu deixo de amar o meu primo, deixo de sabe, mandar recadinho no Natal porque ele é falso? E eu vou contar uma coisa para vocês. Se você não tem nenhum parente problemático, quer dizer que o parente problemático é você. Se você acha que lá todo mundo é porque o problema é você. É você que é o falso. Eu brincava assim. Todo mundo tem uma prima quenga. Então, fique esperto. Se você não tem uma prima quenga, quer dizer que a quenga é você. Então,
aonde que nós estamos, em que nível nós estamos de interação com os nossos irmãos. E cada um tem um papel. Então, o Dick Eastman estava contando que era um final de acampamento super abençoado, os jovens lá todos na unção, e apareceu um que tinha uma certa limitação, e, no entanto, ele era útil no corpo, porque ele falou, quando vocês não puderem, estiverem precisando, eu posso orar. E eu vou falar um negócio, orar é a coisa mais eficaz que alguém pode fazer pelo outro, sabe por quê? É pedir para Deus resolver. Uma coisa é eu ir socorrer uma de vocês com uma cesta básica. Isso eu posso fazer. Mas curar um câncer é Deus que pode fazer. Então, já que eu não posso, eu peço para Deus resolver. O Deus que é o nosso Pai, ele é capaz de tudo. Ele é capaz dos milagres. Então, não vamos limitar a nossa ajuda ao corpo de Cristo com aquilo que eu posso fazer. E se você não pode fazer, você vai pedir para quem pode. Então, esse é o ministério da oração e intercessão. É ir pedir para quem pode resolver a situação de uma forma sobrenatural. E esse menino estava dizendo, eu não vou me casar, eu não vou estudar, eu não vou fazer nada disso, mas enquanto vocês estiverem nessas coisas e estiverem com dificuldade, eu posso orar por vocês. Quem é que nós temos ao nosso lado que pode estar orando por nós e às vezes você nem sabe? E você menospreza porque essa pessoa é semi-analfabeta, porque essa pessoa é de uma outra denominação que você, porque essa pessoa fala errado, porque essa pessoa... E você discrimina, você acha que você está acima e essa pessoa está lá de joelhos, orando por você. Dentro do quartinho dela, orando por você. E muitas vezes você, por soberba, menospreza essa pessoa. Pensa, uma vez eu ouvi um negócio tão horrível dentro de uma igreja, que tinha lá um grupinho das senhoras, eram senhoras bem idosas, tá? Pensa umas mulheres bem idosas. E falaram assim, essas aí, coitada, não pode fazer nada, só pode orar. Uma igreja que não tem um ministério de oração forte, não tem coluna, essas mulheres eram colunas, elas passavam as tardes e as manhãs intercedendo pela liderança, intercedendo pelos jovens, intercedendo pelos pastores, pelas crianças. Isso é a coluna. Só porque elas eram senhoras idosas e não podiam, sabe, ir lá lavar banheiro, mas elas estavam orando. Esse é o exército que nós temos que ter consideração no corpo de Cristo. Então, o que acontece? Se nós somos feitos do mesmo Pai, nós somos filhos do mesmo Pai, por que nós vamos discriminar o nosso irmão? Porque, de repente, ele é de outra igreja. Ele é de uma igreja muito mais rica, então, aqueles lá só pensam em dinheiro. Ou então, de uma igreja mais pobre, nasce, isso aí não tem a bênção de Deus, porque é pobre. Hello? São nossos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Então, Hebreus, capítulo 10, de 23 a 25, diz o seguinte: guardemos firmes a confissão da esperança, consideremos-nos também uns para com os outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você anda estimulando o seu irmão? Ou você acha, isso aí é uma besta, isso aí não vai conseguir fazer nada não, deixa eu fazer sozinho. É isso que você está fazendo com o seu irmão? Não deixemos de congregar-nos. Esse negócio de ir na igreja não precisa não. Sou eu e Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, então eu não preciso ir na igreja. Eu estou sozinho. Todo mundo conhece a historinha da fogueira que tirou a brasa para ficar sozinha e apagou. Não deixemos de congregar. Sabe por quê? Nós vimos isso no chá aqui ontem. Nós estávamos em 10 mulheres. 10 mulheres. De repente, estava uma abraçando a outra, uma orando pela outra, uma profetizando na vida da outra. Então, isso é que é congregar, é o quê? É você estar junto. Aqui nós estamos orando, nosso grupo é uma orando pela outra. Não deixemos de congregar, porque uma fortalece a outra. Quando você está meio assim, caidando, vem o outro te dá um gás de ânimo. E não importa a igreja que a pessoa é. Hello, nós somos filhos do mesmo Pai. Não deixemos de nos congregar. Mas eu tenho diferença denominacional,
eu tenho diferença de costume, manda os costumes da denominação, põe lá na gaveta. Vamos amar os nossos irmãos, porque são irmãos. Vamos congregar com os outros. Cada um aqui foi criado com uma verdade, um costume. Vamos respeitar o costume e nos unir naquele que morreu por nós. Aí ele fala, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. A admoestação não é da bronca, não. A admoestação não é só da dura. Admoestar com amor é falar, vem cá, vamos conversar. Eu amo você no Senhor, vamos orar. Eu acho que fumar maconha, sabe, não é muito legal. Mas, né, não sei o quê, não, vamos embriagar com o Espírito Santo. Não virar e falar assim, maconheira. Entendeu? Você está falando do mesmo jeito, admoestar em amor. E ainda ele termina assim, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Como fala do dia, que dia é esse? É o dia da volta de Cristo. Nós estamos no momento que nós temos que nos ajuntar para um fortalecer o outro. E com o mesmo propósito. Qual é o mesmo propósito dos últimos dias? Proclamar o amor de Cristo. Ponto. O resto é perfumaria, é periferia. Então, vamos falar do amor de Cristo. Ai, mas na minha rua só tem muçulmano. Fale do amor de Cristo para o muçulmano. Mas na minha rua só tem macumbeiro. Fale do amor de Cristo do macumbeiro. Você quer ver? Eu nunca vi alguém rejeitar a oração. De qualquer denominação, qualquer religião, até ateu. Se você chegar assim, eu posso fazer uma oração? Sabe por quê? Oração é a demonstração de amor. Porque mesmo que a pessoa não acredite no que você acredita, ela está vendo que você está fazendo o máximo do desejo do seu coração em favor dela. Então, fale do amor de Cristo, a tempo e fora de tempo. Ai, mas eu não sei se ele vai aceitar. Quem convence é o Espírito Santo. A obra não é sua. Não é sua. Vamos parar de tacar o dedão acusador na cara das pessoas e vamos falar do amor de Cristo. Quanto mais vedes que o dia se aproxima, e nós estamos vendo que o dia está se aproximando. E que muitas pessoas precisam saber aquilo que você tem dentro de você e que você guarda para compartilhar com as suas amiguinhas da igreja num grupinho de meia dúzia de 3, porque lá todo mundo concorda com você. Enquanto isso, o povo está se perdendo. Uma menina que se matou com 22 anos. Eu ainda não digeri isso ainda. Com 22 anos, a menina tirou a própria vida. Porque não pensou. Porque não teve, de repente, alguém para perceber o limite que ela estava chegando. A Márcia estava aqui ontem e contou do testemunho de uma menina que a gente está orando no grupo, a Júlia. Ela tomou um vidro de remédio, está no hospital. E ela falou, eu tomei um vidro de remédio porque eu desisti de viver. Jovens que desistem de viver. Por quê? Porque num certo momento entrou uma depressão, esqueceu, vamos dizer que esqueceu do amor de Cristo, porque tantas coisas na cabeça, porque quem pensa não faz isso. E o que está acontecendo no nosso mundo? Mulheres se sujeitando a situações oprimidas, mulheres que chutam balde por causa dos seus maridos, dos seus namorados, por causa de amores, e chutam balde, são infelizes, e nós estamos tendo a fórmula do bem-estar, da vida em abundância, que é o amor de Cristo, e nós não falamos porque achamos que ela não é digna. Nessa, mas eu não acho isso. Acha quando você discrimina uma moça porque ela é uma prostituta, você esqueceu que Jesus morreu por ela também. E a palavra de Deus diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que coisa maravilhosa. Você vê, o meu testemunho é a coisa mais sem graça que tem, porque eu fui criada na igreja e nunca saí da igreja. Mas você já pensou uma prostituta convertida indo lá e falar assim, Cristo mudou a minha vida. E de repente você pode ser o canal dessa bênção na vida dela. Mas não é atacando o dedão nela que você vai conseguir isso. Deixa as coisas de lado, deixa as coisas erradas e haja com ela como amor. E fala, Jesus te ama e eu também. Ai, mas você vai ter coragem de andar comigo na rua? Vou. Porque Jesus andava com o cobrador de imposto. Você vê como é que era naquele tempo? Que cobrador de imposto era a pessoa tão ruim
que é colocado junto com as prostitutas, vai vendo. Era as prostitutas e o cobrador de impostos, quer dizer, era a escolha mais ruim que tinha, era o cobrador de impostos, tá? E, no entanto, Jesus andava com eles. Então, ou o cobrador de imposto é tão ruim quanto a prostituta, ou ela não é tão ruim, né? Não é tão assim. Já pararam para pensar nisso? É colocado no mesmo nível? Nós temos que nos envolver com o outro. O que é você ter compaixão? Compaixão não é dó, não. É se colocar no lugar do outro. Por que essa pessoa agiu dessa forma? Agiu dessa forma, por quê? Aí você vai olhar o histórico de vida dela, o que levou ela a fazer aquilo, você vai ter amor por ela, você vai se envolver com ela. E aí, demonstrando amor, ela vai ouvir a sua admoestação. Entendeu? E de novo, a admoestação não é bronca. Vamos lá. Gálatas 6, de 9 a 10. Não nos cansemos de fazer o bem. Tá? Porque a seu tempo ceifaremos. Gente, isso é uma promessa. Se você fizer o bem, você vai ceifar. Você vai colher o que você está fazendo. Entendeu? E o que é fazer o bem? É olhar e ver a necessidade do outro. Que às vezes é um sorriso. Às vezes é uma ajuda financeira para passar o dia. Às vezes é um almoço para uma pessoa doente que não está conseguindo. Está doente, não está conseguindo cuidar da casa dos seus filhos, você bate lá na porta e leva um almoço para ela. Você não sabe a necessidade do outro, você não conhece, e de repente você pode fazer. Sabe que nós estudamos já no estudo de quinta-feira, um dos maiores pecados é a omissão, é você saber o que fazer de bem e não fazer, né? Isso é pecado, tá? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente aos da família da fé. Nossa, agora foi uma paulada. Quem são a família da fé? São os meus irmãos. Não importa onde eles estejam. Qual denominação eles seguem. Não deixeis de fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Não deixemos de congregar, tá? Instrução, ensinar o outro aquilo que você já aprendeu. Ah, mas eu não sei quase nada. Ok, gente, eu não sei quase nada. E, no entanto, eu vou ensinando o que eu sei. Tanto que, às vezes, eu chego e falo, gente, não era isso, ensinei isso e não era. Desculpe que é outra coisa. Né? Às vezes acontece, ué. Eu não tenho vergonha de mudar de ideia, porque eu não tenho vergonha de estar sempre aprendendo. Eu sou cara de pau mesmo, tô nem aí. Então, o que acontece? Vamos lá. Efésios 4, 12 diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Imitai a fé dos que tiveram. Pregue a palavra e ensine. Ah, mas eu não sei falar. Não, você não sabe que Jesus morreu na cruz para salvar? Fala isso, beleza. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E aí nós temos no corpo de Cristo, nós temos que ele mesmo concedeu uns apóstolos, uns profetas, um evangelista, outros pastores, outro mestre. Ele deu dom para cada um. Para que ele deu dom para cada um? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade de fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e a astúcia do que induzem ao erro. Nossa, mas o que é isso que você está falando? Vamos ensinar. E como você vai ensinar se você conhecer? E como eu vou conhecer? Estudando, cabeção. Hoje em dia, todo mundo tem um trem desse em casa. Se você não tiver, baixa aqui. Você baixa um aqui e vai estudar. E vai estudar. E vai ensinar, mas eu não sei fazer estudo, eu não sei hermenêutica, não sei o quê. Olha o texto e fala, nossa, aqui está escrito que Jesus morreu na cruz para te salvar, então é isso aí. E conte a sua história. Porque foi assim que os heróis da fé fizeram. Para a gente conhecer e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Gente, eu acho mó barato, pleno ano 2022, chega alguém e fala assim, tive uma revelação especial do céu. Ô, meu, você pensa que você é quem na fila do pão? Com tanta gente que escreveu a Bíblia, inclusive, que estudou, e agora você tem uma revelação só para você?
Se você vê um negócio que é só de uma pessoa, desconfia. Porque não há nada novo embaixo do céu. Aí do sol que fala, não há nada novo embaixo do sol. Então, não acredite num vento de doutrina totalmente diferente que você nunca ouviu. Desconfia. Que alguma coisa que não esteja aqui na palavra, desconfie. E quem vai atrás de vento de doutrina são meninos. Aqui fala, meninos agitados de um lado para o outro. Não vamos ser como meninos. Vamos estudar para crescer. E seguindo em verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu tenho que amar o meu irmão. E quem é o meu irmão? Meu irmão é aquele por quem Jesus morreu. Meu irmão é aquele que aceitou Jesus como seu filho, como seu único e suficiente Salvador. Ai, mas só isso? Só isso. Ai, mas outra usa roupa estranha, ela usa mini saia. Ok, ela usa mini saia, mas ela aceitou Jesus, meu. Ai, mas ela tem tatuagem. Tatuagem é mal barato. Tatuagem é pecado, é pecado. Aí não pode fazer tatuagem, mas faz maquiagem definitiva, né? Ai, eu fiz sobrancelha, eu fiz delineador. Isso pode? Então, muda é o desenho da tatuagem. Eu não estou entendendo isso. Eu não tenho um dragão tatuado nas minhas costas, mas porque eu não gosto, sou covarde, não tenho coragem, porque dói pra caramba, e também não ia fazer, tá? Não vou fazer. Mas eu tenho um tracinho de delineador no meu olho. Agora eu vou pro inferno, porque eu fiz agora a moda da sobrancelha, né, meninas? Cuidado, tá? Tem muita menina indo fazer sobrancelha e saindo com a cara do Monteiro Lobato, tá? Se vocês lembram das sobrancelha do Monteiro Lobato, cuidado, mas tem gente. Agora, vai para o inferno porque fez uma sobrancelha definitiva? Não. Mas vai para o inferno porque fez uma flor nas costas? Não, também. Não, também. Tem gente que tem o diabo tatuado na testa e aceitou Jesus. E aí, o que vale é a casca, a embalagem, é o que tem dentro? Gente, vamos parar de discriminar o nosso irmão. Vamos parar de discriminar aquela menina que era uma vagabundinha aí e foi para a igreja e Deus está tirando as coisas dela lentamente, tá? Deus está trabalhando aí dentro dela ainda, mas ainda ela usa uma micro saia, ainda usa uma roupa transparente. É o Senhor que vai tirar dela, não é você. Ame ela. Ame ela. Quem convence é o Espírito Santo. Não vamos dividir o corpo, nós somos um corpo bem ajustado. E não vamos discriminar aquele que, de repente, só ora. Gente, glória a Deus, porque tem pessoas que têm tempo para orar, para te suportar. Sabe, suportar é dar suporte. Não estou falando de aguentar, não. Estou falando de dar suporte. O que seria das igrejas se não tivesse um time de mulheres de joelhos intercedendo pela igreja? O que seria de uma igreja que não tivesse aqueles jovens apaixonados, sabe, pelo evangelho, que sai falando para todo mundo a tempo e fora de tempo e trazendo qualquer um para dentro da igreja? O que seria de uma igreja onde tivesse ninguém que cantasse, que levasse a igreja toda a adoração? Tem gente que tem o dom de vai lá para frente, parece que o céu desce. Como é que tinha uma música? Eu não sei se o céu desceu ou se o chão subiu, mas parece que Deus está ali. Ministério de adoração. O que seria de uma igreja se não tivesse alguém que ensinasse a palavra? O que seria de uma igreja se não tem ninguém que admoeste com amor? Todos têm o seu papel. Ou você quer ser um apêndice que um dia vai inflamar e que não tem utilidade, é tirado e jogado no lixo? O corpo de Cristo, gente, diz uma coisa, diz a lenda aí que existe um negócio chamado dente do siso. Dizem que é do juízo, acho que é por isso que os meus não nasceram ainda, não está tentando ainda e não foi, né? Diz que tem que tirar, que é inútil. É um dente que não precisa. E o meu pai sempre falou, não tem essa de que não precisa. Se Deus pôs ali, tem que ser. Mas já pensou a sociedade olhar para você e falar assim, nossa, o corpo não precisa da Jo. Vamos tirar a Jo do corpo porque ela é inútil. Já parou para pensar nisso? Qual é a sua função no corpo? Qual é a sua? Todos têm uma função. E um corpo bem ajustado, um corpo que cresce, é um corpo que funciona. Um corpo em que uma perna não funciona, ele manca. Um corpo em que um olho não funciona, ele precisa de um óculos.
Já parou para pensar nisso? Qual é o seu papel? Ah, mas eu quero ser que nem a Sayonara. Gente, você precisa ver orando pelas pessoas. Eu quero ser que nem ela. Gente, ela tem o poder, o dom da oração, eu tenho o dom de ensino. O corpo funciona assim. Aí vamos lá o que Paulo fala, quando ele fala lá do corpo em Coríntios, o que ele fala? Se o pé, o que seria se todo mundo quisesse ser pé? Gente, ou então você resolver que o seu corpo não precisa, que agora tá na moda tirar as costelas, né? Tira a costela para ficar de cintura fina. Tem mulher que tá fazendo isso. Tira a costela, dá um problema na coluna. O corpo não é um corpo bem ajustado. Nós vamos tirar alguém do nosso corpo porque acha que essa pessoa não é essencial ao corpo. Quem é você para decidir o que pode ser tirado do corpo de Cristo ou não? Só porque você não vê o que é a função dele. Você sabe o que é a amígdala? A amígdala são 2 glândulas que as crianças têm aqui e que inflama pra caramba quando é criança. Então, tem médicos que decidem tirar. A amígdala não tem função na idade adulta, ela tem função quando você é criança, que é para proteger, vamos dizer que é um fusível, porque as bactérias, antes de entrar no corpo, ficam na amígdala, certo? Então, quem sou eu para decidir que eu tenho que tirar uma amígdala? Se você tira uma amígdala de uma criança, ela é uma porta de entrada para bactérias. Você pode viver sem? Pode, mas não vai ser então, né? Você sabia que uma pessoa vive até com 1/4 de rim? Vive, mas vive bem? Quem é você para decidir que o seu irmão não é importante no corpo de Cristo? Que o papel dele é nada. Às vezes ele não está conseguindo desempenhar o papel porque ele precisa de uma circulação melhor, que essa circulação às vezes é você. Já parou para pensar nisso? Que às vezes o seu irmão não está produzindo porque você está falhando no seu papel, porque você está discriminando ele no corpo. Então vamos nos lembrar disso, nós somos um corpo. Não importa onde a pessoa esteja, todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador é filho de Deus. Então é meu irmão, então ele é necessário para o corpo de Cristo. Amém? Vamos ter isso na nossa mente. Valorizar o outro. Então, você já pensou se ver alguém e achar que eu não sou útil no corpo de Cristo e resolver me descartar? Tem sempre alguém acima de você. Você já parou para pensar nisso? Você gostaria de ser descartável? Não, então não vamos descartar o outro. Nunca. Vamos valorizar o que aquela pessoa tem para dar. A Geice está começando um trabalho com mulheres, ela me procurou essa semana, né, Geice? Está procurando trabalho de mulheres, é muito legal pegar mulheres assim que vêm, né? Caiu de paraquedas, né? O que nós temos que fazer? Encha a bola dessas mulheres. Diga para elas que foi Deus que as trouxe, porque com certeza Deus tem um projeto para elas. Não existe ninguém que não tenha capacidade para colaborar com a obra de Cristo. Não importa, não importa. Todos nós temos um dom para colaborar com a obra de Cristo. Todos nós temos um papel no corpo de Cristo. Então, vamos acolher quem está chegando. Aquele que acha que não é nada. Às vezes, ele é mais do que você. Então, que fique essa mensagem hoje. Ainda é domingo. No Brasil, ainda está cedo. Tem gente que ainda vai na igreja. Faça um teste. Olhe em volta. Né? Você está andando na rua, olha em volta e imagine, até com estranho, é muito legal fazer isso. Você olhar para uma pessoa estranha e assim, tentar adivinhar qual é o papel dela no corpo de Cristo, lembrando que Jesus, o mesmo sangue que derramou em você, derramou nele também. Então, ele também tem valor, tanto quanto ou mais do que você. E que essa fica sendo a nossa mensagem para essa semana. Olhar em volta, valorizar o meu irmão, porque mesmo que ele seja diferente do que de mim, ele tem um papel importante no corpo de Cristo. E assim nós vamos ser um corpo bem ajustado, um corpo que age, que tudo funciona e que cumpre o papel no reino de Deus. Que Deus abençoe vocês.